Eu, como programador, nunca vou ser substituído por uma inteligência artificial. A inteligência artificial, como o ChatGPT, o Copilot e tantas outras ferramentas, chegaram para ficar. Mas o ponto aqui é que ela não vai te substituir, não sozinha. Essas ferramentas elas vieram para transformar o trabalho do programador, não para eliminar. Desde o lançamento delas, assim como já aconteceu com várias outras tecnologias, assim como os compiladores, bem antigamente, o próprio WordPress, ali o Wix, elas mudaram a forma como a gente trabalha, como o mercado vê o trabalho dos programadores e como os iniciantes podem entrar na área de TI. Mas o ponto sobre as IAs é que o maior impacto delas não é sobre quem já está no mercado, e sim sobre quem está começando agora. Para mim, que aprendi a programar antes das inteligências artificiais, é uma maravilha. E guarda essa frase aí, porque ela vai ser muito importante para o vídeo. Para mim, que aprendi a programar antes das inteligências artificiais, é uma maravilha. Para você que está começando agora, ela pode interferir muito. Então fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar o que ninguém fala sobre inteligência artificial e por que ela pode ser a sua maior oportunidade ou o seu maior obstáculo para iniciar na programação. Meu nome é Alexandre Leutz, esse é o meu canal. Eu sou analista de sistemas e pós-graduado em gestão de produto. E as inteligências artificiais não vão me substituir. E para você entender o porquê, eu vou dividir esse vídeo em duas partes para facilitar o entendimento. O primeiro vai ser sobre o mercado e o segundo vai ser sobre a tecnologia. O primeiro ponto é: pessoas substituem pessoas. Ferramentas ou a tecnologia não substitui pessoas. O mercado ele muda com o tempo. Um profissional que conseguia produzir um tanto específico de coisas, ele consegue agora produzir mais coisa em menos tempo. Por exemplo, com o auxílio da inteligência artificial, eu estimo que a minha produtividade aumentou mais ou menos uns 50%. Hoje eu não escrevo mais código simples. Eu foco em entender as regras de negócio, a estrutura da lógica, escrever trechos de código complexo. Então, as tarefas mais simples eu delego para o ChatGPT, para a inteligência artificial, porque essas ferramentas elas ajudam muito a debugar, escrever código mais rápido, escrever coisas simples, criar regex. Eu demorava muito tempo para escrever regex. E hoje é uma maravilha, muito fácil escrever uma regex com o ChatGPT, com inteligência artificial. Mas, por um lado, muito importante, essa ajuda do ChatGPT, ela vai até um ponto. A inteligência artificial nenhuma vai te ajudar a entender uma demanda direta de usuário, mas ela vai sim te ajudar a produzir essa demanda mais rápido. E o segundo ponto é que o mercado ele sempre se adapta. A tecnologia ela vai facilitar a entrada de pessoas com menos conhecimento na área, mas isso não vai destruir o mercado. Por quê? Pensa assim, há pouco tempo atrás, quando surgiu essas ferramentas como os compiladores, WordPress, Wix, por exemplo, o WordPress, que ele é mais conhecido, eles diziam que os programadores iam perder muito espaço porque qualquer um podia ir puxar e arrastar e criar um site. Mas a realidade foi uma outra totalmente diferente. Hoje existe uma fatia de mercado maior porque a ferramenta ajudou mais pessoas a conseguir criar soluções para os seus negócios. Uma coisa muito importante de se lembrar é que quem é que faz essas ferramentas como WordPress, inteligência artificial? Programadores, né? Com a inteligência artificial vai acontecer uma coisa bem parecida. Por exemplo, os iniciantes eles vão conseguir produzir com mais facilidade e mais rapidez alguma demanda, alguma coisa que eles querem, mesmo sem ter um conhecimento tão grande. Ok, muito legal isso, mas ainda assim se precisa de uma pessoa para tirar os prompts, para tirar o código de dentro do ChatGPT. O ChatGPT em si não programa sozinho, ele precisa ainda de alguém, de uma pessoa, para pedir para o ChatGPT qualquer coisa que seja. E essa pessoa ela tem que entender do negócio, da lógica por trás do código, do objetivo que aquele código tem de resolver um problema no mundo real, um problema que vai gerar dinheiro, que vai gerar lucro, que vai atender a demanda de alguém. Eu não vou aqui nem falar sobre a qualidade do código que uma pessoa com pouco conhecimento ou nenhum conhecimento consegue criar no ChatGPT. Mas uma coisa eu posso dizer, isso vai impactar diretamente no produto, na vida útil do produto, no faturamento. Por exemplo, um código muito ruim é difícil de manter. Difícil de manter é caro. Caro quer dizer menos lucro. Menos lucro, o produto não dura tanto tempo. Mas aqui no vídeo eu quero falar sobre as pessoas que vão usar IA para usar o conhecimento que elas estudaram sobre programação para avançar mais rápido, para fazer mais com menos. Então eu quero explicar isso aqui bem certinho para você. Então imagine assim, quando uma tarefa ela se torna mais fácil de se fazer,
usando uma ferramenta como inteligência artificial, o valor inicial do trabalho ele pode cair. Por quê? Porque uma pessoa consegue produzir mais. Então, várias pessoas conseguem entregar mais do que elas conseguiam antes. Então, elas vão suprir uma necessidade do mercado com folga. Se tem essa folga, o preço ele tende a diminuir porque aumenta a competitividade. Essa disputa de preço que diminui o preço. Lembrando aqui que a gente está trabalhando menos e não mais para entregar mais coisas. Isso vai gerar um efeito muito interessante. Como é mais barato de se produzir, a demanda do mercado aumenta. Vão ter mais clientes e mais projetos que vão ser viáveis, porque agora o preço é mais barato. E com o aumento dessa demanda, o mercado acaba elevando o preço de novo, porque o valor que é entregue, ele continua sendo muito grande, ele continua tendo um valor muito grande agregado. Ou seja, o mercado ele vai se ajustar naturalmente. E aqui está o ponto para quem está começando agora. Esse aumento de demanda, ele cria um espaço para novos profissionais entrar no mercado. Mesmo que você tenha menos experiência, a tecnologia em si, ela pode te ajudar a aprender mais rápido. No caso, inteligência artificial, se usada da maneira certa, pode te ajudar a aprender. É claro, com o tempo você vai ganhando experiência, aumenta a qualidade do seu trabalho e consegue participar de projetos cada vez maiores, se tornando cada vez mais valioso para o mercado. Eu digo valioso para o mercado é preço hora, o valor que você vai receber ali no final do mês. Então, com outras palavras, criar mais com menos esforço não elimina a vaga, mas ele abre uma outra porta, né? Abre novas portas de negócio para o mercado. Ele vai trazer mais oportunidades para quem está começando agora, porque vão ser abertos vários projetos que antes não eram viáveis. Então, se eu fosse você e estivesse começando agora, eu ia utilizar dessa ferramenta para aprender mais rápido. Mas a gente ainda vai estar falando nesse vídeo sobre os benefícios e malefícios de você estar utilizando essa ferramenta para te ajudar. Se você aprendeu alguma coisa nova até agora no vídeo, deixa o seu like aí para mim saber se você está gostando. Então, qual que é o impacto das inteligências artificiais nos programadores iniciantes hoje? Quando eu comecei a aprender programação, a forma como a gente tinha os conteúdos para encontrar era mais difícil. Eles não estavam tão disponibilizados tão facilmente como a gente tem hoje na palma da mão ali. A gente tinha que vasculhar ali para encontrar as informações. E nem sempre até a documentação das tecnologias ela era tão clara assim. Às vezes era em inglês, a gente sofria mais para conseguir entender aquilo ali. Então, com o passar do tempo, se formava programadores que realmente sabiam programar sem precisar consultar nada, estava tudo aqui na cabeça deles. Esses programadores não precisavam de um assistente ou uma inteligência artificial assistindo eles a desenvolver o código. Isso fazia com que a gente gravasse muito mais comandos, entendendo mais profundamente o que cada um deles fazia. Sem contar que muitas vezes a gente ficava ali, às vezes uma semana, eu acho que isso não acontece mais, né? Mas a gente ficava às vezes uma semana parado num problema por falta de conhecimento ou falta de informação. E hoje se tem um acesso à informação muito mais fácil. O que é bom, mas é ruim ao mesmo tempo. Porque quando a gente fica parado em algum problema, que a gente não consegue seguir, a gente precisa de ajuda ou a gente não tem conhecimento suficiente para fazer, a gente fazia uma coisa que a gente chamava de debugar. Debugar nada mais é do que você achar o problema e corrigir os erros manualmente. Claro que hoje esse processo é muito mais fácil. Você pode simplesmente copiar e colar o erro no ChatGPT e muitas vezes ele vai te explicar ali e vai te gerar até uma solução do que você deveria fazer. Mas é aí que está o maior perigo. Se você não entende o que aquele código está fazendo, se você não entende qual que é o problema, isso não vai estar ajudando você a evoluir como programador. E esse é o grande ponto de como você pode estar sendo extremamente prejudicado por utilizar inteligência artificial para codificar. Se você está aprendendo hoje e não sabe o que aquele código está fazendo. Eu estou dizendo aqui para você não usar inteligência artificial? Não, muito pelo contrário. No meu curso Mapa Completo para Programadores Iniciantes, eu sempre falo para os meus alunos para eles não copiar e colar código sem entender. Porque é muito fácil você ir lá, pedir para copiar e colar o código no ChatGPT, você copia e cola no seu Visual Studio Code e pronto, está resolvido o problema. Você aprendeu alguma coisa? Não aprendeu bulhufas nenhuma.
Então, você não evoluiu no seu aprendizado. O problema que era para estar fazendo você crescer como profissional, crescer na carreira, não ajudou de nada. Então, o ponto mais importante aqui é que você não deve deixar o ChatGPT, as inteligências artificiais, resolver o problema sozinho. Você tem que conseguir entender o código e utilizar essa ferramenta para te explicar, para te ajudar no seu aprendizado. Então, como é que a gente pode utilizar essas ferramentas que são tão poderosas para nos destacar, para ajudar a gente a crescer como programador? Como usar a IA para se destacar? Vamos ser direto aqui, porque as inteligências artificiais hoje já conseguem criar código, bastante código. Tem até alguns sistemas aí que eles já conseguem criar aplicativos um pouco mais complexos e bem completos, pode-se dizer. Mas ainda precisa de uma pessoa, alguém para guiar, revisar e dar propósito àquele código que ela está produzindo. Quem que é essa pessoa? O programador. A IA, ela nunca vai entender do negócio, o contexto do cliente, prioridades, ou entender o que é viável ou não se fazer. Só quem trabalha de fato no time consegue entender isso. O medo de perder vagas aqui é irreal, por quê? Ele não é irreal, mas ele está mais para mal direcionado. Porque em vez de você estar pensando, eu vou perder minha vaga porque o ChatGPT daqui a pouco vai fazer meu trabalho, você deveria estar pensando assim, outra pessoa pode ser mais qualificada do que eu utilizando essa ferramenta, então ela pode me substituir ou impedir que eu entre no mercado. Então eu, como um programador iniciante, gostaria de aprender bastante a utilizar essa ferramenta para potencializar o meu conhecimento para estar na frente de outras pessoas. Quer um exemplo prático aqui, ó? Imagina 2 candidatos. Um sabe utilizar o ChatGPT para criar o seu código, ele pergunta ali o que está acontecendo de errado, ou ele pede para ele criar botões HTML, gerar um código JavaScript ali, que ele já sabe como funciona, mas ele precisa. E o outro, ele não usa essa ferramenta dessa forma. Ele simplesmente pede lá, cria um CRUD para mim. Quais são os comandos para criar um aplicativo Vue? Ele só vai lá, copia e cola ali no terminal ou no VS Code e pronto, ele não entendeu bulhufa nenhuma. Quem tu acha que as empresas vão querer trabalhando no seu time? A pessoa que sabe utilizar inteligência artificial para potencializar o seu conhecimento. Então você ainda precisa ter conhecimento, você ainda precisa estudar programação. O código que você vai tirar do ChatGPT, ele é tão bom quanto o que você escreveria. Não adianta você pedir para ele escrever qualquer coisa lá, ele pode te retornar um código super ruim. Se você não souber validar se aquele código está bom ou ruim, do que adiantou? Então sim, você tem que estudar. Se você não se inscreveu ainda aqui no canal, eu te convido a se inscrever para não perder os conteúdos que eu trago aqui para te ajudar a iniciar na programação. Então clica no botãozinho aí, se inscreve e ativa as notificações. Então vamos ver como é que a gente pode utilizar a IA para aprender mais rápido, com mais foco e mais eficiência. Quando eu comecei, a gente dependia muito de fóruns, blogs, às vezes um vídeo de um cara indiano falando inglês, explicando o que tu queria ver e eles eram realmente longos e às vezes tu tinha que assistir um vídeo de 1 hora para entender alguma coisinha que tu queria ali. E hoje fica muito mais fácil para os iniciantes perguntar para o ChatGPT ali, para uma Gemini da vida e ter a resposta. Por exemplo, o que é esse erro do JavaScript aqui? Me dá um exemplo de CRUD com JavaScript simples, passo a passo. Aí então, os chats, né, as inteligências artificiais, elas te respondem em alguns segundos, diferente de como era antigamente. Mas o ponto aqui é que se você não souber, por exemplo, o que é JavaScript, você não vai nem conseguir perguntar para ela o que é JavaScript. Se você não souber o que é CRUD, você não vai poder pedir para o chat para ele criar um CRUD para você. Então, é muito importante você continuar estudando, sem contar naquele fato que eu já falei, que se você não souber o que é um código bom e o que é um código ruim, você não vai poder analisar ali se dá para utilizar aquilo ali ou não, ou até modificar aquilo ali. Se você não souber a base ali, o HTML, o CSS, o JavaScript, a lógica, você não vai saber nem o que perguntar. Então é como se você tivesse um carro na garagem, uma Ferrari na garagem, mas se você não soubesse dirigir. Então o papel do programador, ele vai mudar com o tempo. Ele já mudou bastante e ele vai mudar ainda mais ao passar do tempo para quem está iniciando agora. Hoje, um programador, ele é uma pessoa que resolve problemas. Ele é alguém que entende o que precisa ser feito e traduz isso para código. Não importa a linguagem. Então, ele sabe ali escolher qual que é a melhor linguagem, qual que é a melhor forma de resolver.
E no fim, a IA vai ser só uma ferramenta para ajudar a transformar essa solução em um código. Talvez ali explicar bibliotecas, criar teste automatizado, refatorar trecho antigo com mais rapidez, propor ali alguma solução alternativa no código mesmo. Uso for, uso for it. Como é que eu escrevo esse SQL aqui? Como é que eu crio uma regex, né? Então, a inteligência artificial vai servir para isso. E o que o programador vai fazer? Coordenar, decidir, entender, revisar e continuar evoluindo aquele código, aquela parte mais complexa que o ser humano tem que fazer. A revolução da inteligência artificial, ela está acontecendo. Então vamos falar bem sério sobre esse assunto, porque IA não está matando vagas na programação. O que ela está fazendo é mudar o perfil do mercado, mudar quem que vai ser contratado. Por exemplo, eu quero te explicar uma coisa aqui, vou te dar um exemplo aqui. Hoje você mora em algum lugar, não mora? Qual que é a sua dor? Você precisa de um lugar para morar, senão você moraria na rua. Por isso que você paga ali o seu aluguel, o seu financiamento, qualquer coisa do tipo, para resolver essa dor. O serviço é a casa, a dor é não morar na rua. Então você, como programador, entendendo qual que é a dor, você vai conseguir resolver ela com o seu conhecimento da sua cabeça, pesquisando no Stack Overflow ou utilizando inteligência artificial. Então, se você quer ser programador de verdade agora e quer entrar no mercado da programação ainda este ano, você tem que aprender a responder algumas perguntas. Por exemplo, você sabe qual que é a dor que você resolve com programação? Você entende o valor do serviço que você entrega? Você enxerga o impacto real do seu código na vida do usuário final? Quem entende isso, programa com foco e não vai ser substituído, vai ser valorizado. Eu, Alexandre Leutz, não vou ser substituído por uma inteligência artificial, porque não importa qual a demanda, não importa a linguagem, eu consigo resolver a dor com código, utilizando ali ChatGPT, inteligência artificial, para me auxiliar. Então, não importa qual que seja a demanda, não importa qual seja a tecnologia, por exemplo, o ChatGPT, a inteligência artificial, está ali para te auxiliar a resolver um problema do mundo real. Então, se você quer aprender programação comigo do jeito certo, até criar o seu primeiro projeto com programação completo e publicar ele na internet, além de aprender todas as metodologias e trabalhos utilizados na empresa, eu te convido a conhecer meu treinamento completo, e vai estar passando no link aqui em cima. E é certo que as inteligências artificiais elas têm mudado muito o mercado da programação desde quando elas foram lançadas, mas é muito importante entender o real impacto e também qual que é o momento do mercado que a gente está vivendo agora. Por isso que eu vou deixar esse vídeo aqui, onde eu falo qual é o momento do mercado que nós estamos vivendo agora.